Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Luiz Rosar, hipnoterapeuta, practitioner em neurolinguística, entre outras formações. Essa metáfora que você agora passa a entrar em contato, ela tem o propósito de ser utilizada como um apoio para toda e qualquer pessoa que está passando por um processo de tratamento de combate ao câncer. Em momento algum, você que me ouve, deve deixar de utilizar ou seguir as orientações médicas. Volto a repetir, essa é uma metáfora para ser utilizada como um ponto de apoio, um extra. Tudo bem? Encontre um local no qual você possa ficar sentado, sentada ou deitado enquanto você ouve. E deixe bem longe de você qualquer tipo de julgamento ou interpretação. Simplesmente ouça essa história enquanto uma porta fecha para as coisas lá fora e se permita ouvir com calma a breve história que eu estou para contar para você agora. Num país não muito longe daqui, vivia um grande general. Sua tarefa era proteger o país e assegurar que todos os habitantes vivessem em paz e harmonia. E para fazer isso, ele mantinha um exército em prontidão e um exército de reservistas, o qual podia ser chamado em condições especiais. Ele também mantinha um serviço secreto, cujo trabalho era detectar qualquer espião ou invasores externos. Todos os membros do exército, os reservistas e os do serviço secreto, foram cuidadosamente treinados para tarefas específicas designadas para cada grupo. Os membros do exército e do serviço secreto eram soldados em tempo integral, de segunda a segunda. Mas os membros reservistas eram civis, pessoas comuns que ocupavam, na maior parte do tempo delas, posições na comunidade e que tinham treinamento para atuar na guerra, apenas em casos de emergência. Somente para isso, quando fossem convocados. E por muitos anos esse país viveu em paz e harmonia. Os habitantes de cada vila e cidade, bem como aqueles das grandes cidades, trabalhavam e divertiam-se juntos e viviam a vida na sua plenitude, com calma, com muita tranquilidade. Todos, isto é, exceto alguns membros do exército e do serviço secreto. E como eram treinados para a guerra, eles começaram a ficar descontentes por não fazerem nada, apenas aguardando, aguardando, e não tendo nenhum lugar para usar as suas altamente treinadas habilidades de guerra. Alguns deles decidiram ir, então, para o interior e provocar algum excitamento. Os desertores do exército, então, partiram para uma pequena parte da zona rural e começaram a atormentar os habitantes locais. Os habitantes não tinham experiência com guerra e assim se tornaram vítimas fáceis dos habilidosos desertores. Outros membros do exército, vendo a excitação, toda aquela balbúrdia, se evadiram e se juntaram àquele esquema, ou seja, mais desertores. Eles se vestiram com roupas iguais aos dos habitantes locais e se infiltraram nas atividades da comunidade. Eles tentaram se adaptar à comunidade, usando suas habilidades de guerreiros, mas sempre provocavam destruição no seu caminho. Os invasores se pareciam muito com os habitantes locais e eram difíceis de serem detectados. Imagina só. Devagar no início, mas aumentando rapidamente, o trabalho na comunidade chegou a um impasse. Cada vez mais desertores do exército se envolviam na tentativa de conseguir aquela sua parte nos saques, o espólio. O processo prosseguia de cidade para cidade até que um grande clamor começou a se erguer em todo o interior. Um grito de alarme. O governador da área tomou consciência do problema, enfim, e enviou todos os combatentes que ele pôde reunir. Porém, agora, os desertores do exército eram muitos e altamente habilidosos, como havia sido falado, não é mesmo?
E além disso, eles não conseguiam distinguir os desertores dos habitantes locais. Eles estavam muito bem camuflados. Finalmente, o governador emitiu uma solicitação ao general do exército. O general não tinha sido avisado do problema até esse momento. O general imediatamente tentou chamar de volta os desertores, mas eles não obedeciam mais. Não davam a mínima atenção. Ele chamou então o governante do país e este tentou convencê-los pela lógica, pelos argumentos os mais racionais possíveis. Mas eles também não o escutaram. Os desertores somente continuavam a crescer em número e a destruir o interior daquele país. Um governante vizinho sugeriu que fosse colocada comida envenenada por todo o interior, para tentar envenenar os renegados e até mesmo outras partes de alimentos lá. Isso funcionou um pouco, e até alguns foram mortos, porém, também muitos dos habitantes locais morreram também. O general e o governante pensaram, e assim foram, trocando ideias. Por fim, eles delinearam um plano, muito bem elaborado, por sinal. O general secretamente chamou seu serviço secreto, aquele que havia ficado lá nas suas proximidades do QG, do quartel-general, e lhes deu um treinamento específico de como distinguir os habitantes locais dos desertores treinados para a guerra, como identificar quem era quem. A eles foi ensinado como fazer um exame detalhado, apurado, preciso, pois existiam pequenas diferenças na constituição física. Os soldados desertores eram mais fortes e mais ativos do que os habitantes locais. E eles também tinham uma expressão diferente nos olhos e padrões de respiração diferente. O pessoal do serviço secreto especial foi instruído para colocar as roupas dos habitantes locais e se infiltrarem normalmente como habitantes nas vilas e cidades. Localizar os soldados desertores e injetar neles um soro especial. Afinal, era conhecido apenas pelo serviço secreto e o general o conteúdo daquele soro. Ninguém mais sabia o que lá existia. E aquilo os faria dormir. Todos os desertores que tivessem aquele soro inoculado iriam dormir. O serviço secreto iria depois levar esses soldados adormecidos para um local de retreinamento no interior, distante daquele local onde eles criaram toda aquela balbúrdia, e onde seriam reabilitados para o seu trabalho original, aquilo para o qual eles foram originalmente treinados. E aqueles que não pudessem ser reabilitados seriam banidos definitivamente do país. Os guardas do Serviço Secreto Especial foram treinados e colocados para proteger contra qualquer possível repetição futura de balbúrdia, de deserção, ou qualquer coisa de natureza similar. Desse modo, passo a passo, dia após dia, esse serviço secreto foi detectando e inoculando soro em cada um dos desertores que eles encontravam lá naquele local no interior. E deste modo, a paz e a ordem foram restauradas no país, fazendo com que os habitantes locais das vilas, cidades, metrópoles e da totalidade do país voltassem a ficar contentes de novo. E o governante estava contente, o povo estava contente, e o general e o exército também estavam contentes. Afinal de contas, todos aqueles que foram retreinados e aceitaram se reintegrar puderam viver em equilíbrio, em harmonia. E aqueles que não aceitaram foram definitivamente, totalmente banidos do país, para nunca mais voltar. Sendo que o serviço secreto estava sempre alerta, evitando para que aquilo se repetisse. E nunca mais se repetiu.